A crítica à adultização virou febre depois do vídeo do Felca. E mais do que isso, autoridades estão se movimentando para punir denúncias e abusos. No que isso impacta Curitiba? Não sai daí que esse tema vai ser discutido agora. Roda a vinheta. Começar, não esquece de se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse assunto. Esse tema é interessante e é de interesse da comunidade como um todo, então compartilha esse podcast de hoje. E vamos começar falando que o influenciador Felca, ele chamou a atenção não só das redes sociais, mas das autoridades sobre os abusos que vinham ocorrendo em vídeos mostrados na internet com crianças e adolescentes. E essas crianças em cenas de adultos, né? Esse tema envolve questões sérias como a hipersexualização. Nesse episódio que ele mostra, né, vamos discutir também como o fenômeno impacta o desenvolvimento das crianças e o que diz a legislação e o que pode ser feito para proteger as famílias. No bate-papo de hoje, a gente tem a Daniele Cristine Cavalli, que é promotora de justiça com mais de 20 anos de atuação na área da infância e da juventude. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Ivana Lúcia, psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica pela UFPR, terapeuta artística. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Leonardo Canella, defensor público, com atuação na Vara da Infância, Juventude e Adoção em Curitiba. Obrigado, bom dia a todos e todas. E antes da gente começar esse papo com esse time de peso que está aqui hoje, fizemos um resuminho desse vídeo que viralizou nas redes sociais e já passou de milhões de visualizações aí. Roda o VT. Viralizou. Vídeo de Felca denuncia a adultização de crianças nas redes. São 3 semanas rodando e o vídeo está com 48,9 milhões de visualizações. Gerou comoção nacional. O impacto chegou ao Congresso. O presidente da Câmara anunciou que vai pautar leis sobre o tema. E já foram protocolados mais de 7 projetos contra a sexualização infantil digital. Já circula o apelido Lei Felca nos bastidores. Uma série de propostas tenta criar mecanismos de proteção digital para as crianças. Não é só sobre adultização. Felca mostrou como o algoritmo P propaga esse conteúdo, expondo crianças e abrindo espaço para abusos. Também houve ação judicial. O influenciador Ítalo Santos foi preso e investigações do Ministério Público da Paraíba foram aceleradas após as denúncias. Felca ligou o alerta. Agora a sociedade começa a agir. Será que esse movimento vai durar? Bom, realmente o vídeo chocou toda a sociedade. Eu vou começar primeiro com a questão jurídica, né? Vou perguntar para o Leonardo o seguinte: esses vídeos que estão sendo expostos na internet, eles já existem há muito tempo. As autoridades não tinham conhecimento. Como é que funcionou isso? A gente fica se questionando. Você está sempre sendo exposto, né? Tá ali, o vídeo está disponível, todo mundo pode ver. Uma denúncia de um influencer, de repente, causou toda essa comoção, mas não é uma novidade. Como é que a justiça trabalha com isso? Bom, primeiro agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, doutora Daniele, nobre colega em atuação na infância profissional durante alguns anos, né? A gente está trabalhando juntos há algum tempo, a gente se conhece, é um trabalho bacana que a doutora Daniele faz. A doutora Ivana está batendo papo aqui antes também, bem legal, né? Antecipando um pouco o podcast, né? A Tainá pelo convite também. Olha, eu acho que é uma resposta complexa, né? Eu acho que existe uma dificuldade de se perceber ilegalidades que acontecem no meio digital, né?
um crime, um ato ilícito pode acontecer em determinado local e, na verdade, o provedor está em outro país. Eu acho que existe uma dificuldade e isso impede que se ocorram investigações corretas, né, e efetivas para que se puna determinado comportamento ilícito, né? É claro que a gente passa também por uma evolução da sociedade e compreender como comportamentos que não são mais aceitáveis, né? Certamente nós aqui vivemos em momentos em que alguns comportamentos que a gente vivenciou, eles eram socialmente toleráveis e que hoje a gente olha para trás e percebe como aquilo era absolutamente questionável, né? Então, acho que passa um pouco disso, da gente ter uma dificuldade de fiscalização e monitoramento, né, do que acontece no meio digital, e uma evolução também constante do que a sociedade mostra para a gente, do que seria legal e o que seria ilícito, né? Eu acho que falar um pouco sobre adultização, a gente está vendo o vídeo do Felca ali, sexualização, erotização juvenil, e sem dúvida é uma pauta bem importante, que está muito em voga atualmente, mas eu acho que não se resume a isso. Eu acho que existem mais comportamentos de adultização em que a gente precisa reprimir, viu, doutora? A gente precisa combater, né? E na minha atuação, doutora Daniele, na infância e juventude, ou seja, na infância civil, o que eu percebo de adultização e que a gente normaliza, por exemplo, são comportamentos de crianças ou adolescentes, notadamente adolescentes e principalmente meninas, em que assumem responsabilidade de cuidados dentro de casa, por exemplo, de outras crianças, dos seus irmãos mais novos. Isso também é um comportamento que a sociedade normalmente tolera e aceita e que também é uma adultização, também é uma antecipação de momentos de vida daquela criança, daquela adolescente, e que prejudica o seu desenvolvimento. Então, acho que todos esses comportamentos, acho que o vídeo do Felca veio muito em boa hora para jogar um raio de luz ali, um holofote nessa discussão e permitir que a sociedade entenda comportamentos como ilegais, né, e a gente passe como sociedade a questionar esses comportamentos. Eu não sei, Michele, se estou me prolongando, mas eu acho que falando sobre arcabouço legislativo, a doutora Daniele é craque nisso, certamente vai confirmar, mas no ECA, né, na Constituição, a gente tem a doutrina da chamada proteção integral, em que todos nós, né, sociedade, família, comunidade, plataformas digitais, precisamos ter o dever, a obrigação de proteger criança e adolescente, proteger a sua integridade física, psicológica, emocional, a sua imagem, a sua saúde. Então, é um compromisso social em que todos que lidam com a infância, todos que têm crianças dentro de casa, que convivem em escolas, por exemplo, têm essa obrigação prevista em lei de proteger integralmente os direitos de criança e adolescente, né? Sim. Então, acho que existe um arcabouço legislativo, ainda com algumas deficiências, por exemplo, né, doutora Daniele, acho que na esfera penal, por exemplo, a gente vive numa sociedade muito dinâmica e às vezes é difícil você ali conseguir enquadrar num tipo penal determinado tipo de comportamento. A gente está falando antes sobre a questão das fotos, né, que tira da criança, quando que aquilo se enquadra como erotização, como pedofilia. Existe uma dificuldade mesmo diante da dinâmica que a gente vive com as mídias sociais de se enquadrar determinado comportamento em um certo tipo penal, né? Porque tudo é muito novo, né? Nós estamos com certeza, entrando num momento em que a era digital sim, acabou de acontecer, né? Se a gente for pensar em humanidade, milhares de anos, a gente está aqui, bebê ainda, tratando com a digitalização das imagens e de repente eu faço uma foto muito inocente do meu filho, da minha filha na praia e aquilo, como é que aquilo vai para uma deep web, pedófilos aproveitando aquela imagem, ou transformando aquilo com IA, né? Então, é um terreno ainda muito pantanoso para todo mundo, para a sociedade, né? Michele, só me permite, sobre isso, é uma questão bem interessante. Na nossa época, a gente lidava com alguns comportamentos ilegais e questionáveis que a gente percebe hoje, mas sob uma via de mão única, por exemplo, a televisão. Existiam comportamentos reprováveis na televisão que chegava até uma criança, mas não tinham retorno. Não tinha. Nós estamos falando das Paquitas. Das Paquitas, por exemplo. O pessoal da produção aqui fez, até estava no roteiro, eu dei uma pulada, porque eu tinha uma outra pergunta antes, mas
o pessoal foi bem no ponto, né? As paquitas eram... e depois, agora teve, né, um documentário falando sobre o que elas viveram enquanto crianças, tendo que ser adultas, né? Sim. E aí entra nisso. Só que ninguém sabia, né? Ninguém tinha noção do que elas passavam ali. E a percepção era de que as crianças queriam ser paquitas. E as paquitas tinham essa vestimenta adulta, esse dançar, mas também era mais sexy, né? Não era tanto quanto hoje, né? Sim. Mas era uma coisa já diferente. A Sim. própria Xuxa, com aqueles colãs, assim, Sim. né? Muito cavados, uma roupa, assim, provocante. Mas já tinha isso anos 80. Só que realmente não tinha isso de uma via de duas mãos. Era só, a gente só recebia. E brincava daquilo na escola, sonhava com aquilo, sonhava em ser paquita. Mas ninguém ficava filmando e publicando assim como as paquitas, né? Sim. Hoje existe a interação, até em caso de pedofilia, por exemplo, quando se divulga uma imagem em mídias sociais, o retorno é muito fácil, né, desses criminosos, né? Essa interação com crianças e adolescentes ali em casos de comportamentos ilegais existe. Então, sem dúvida, é um campo pantanoso, né? É um ambiente novo, diferente, que a gente, no âmbito legislativo, né, jurídico, a gente precisa se atentar com certeza. Daniele, então, assim, falando sobre essa coisa da via de duas mãos e sobre a liberdade dos pais de divulgar as imagens dos filhos, né? A gente muitas vezes publica lá uma foto muito inocente da família na praia e não imagina que alguém esteja com más intenções observando aquela fotografia. Como os pais passam a se proteger dessas situações? Eu não sei se você já viu isso no teu trabalho, algumas situações extremas, assim. Essa exposição da criança na minha rede social, por exemplo, pode ser considerada uma exposição indevida? Qual que é a medida que eu uso para não comprometer a vida daquela criança, né, mais tarde? Bom, veja, esse é um assunto extremamente delicado, né? Até que ponto é a liberdade do pai, até que ponto é uma exposição equivocada daquela criança, a violação do seu direito enquanto criança, enquanto sujeito de direito, e a exposição daquela criança pensando na violação da privacidade que ela tem. Então, a gente tem nesse aspecto, quando a gente vai discutir a questão dos posts dos pais, né, da exposição de fotos de crianças, nós temos 3 situações para tratar aqui. Uma é essa, os pais que, de uma maneira muito, né, ingênua, postam foto da criança na praia, de biquíni, da criança, do bebê tomando banho, sem roupa, sem imaginar que aquela foto, a partir da hora que ela caiu na rede, né, ela foi para o mundo. E que ela não tem noção de que aquela foto vai ser vendida por um grupo de pedofilia e vai acabar alimentando rede de pedófilos, vai acabar, né, aquilo que a gente fala hoje do morphing, que é a modificação daquela imagem para ser utilizada como pornografia. Hoje se faz, né, isso, infelizmente. Então, os pais postam de uma maneira inocente, sem a noção de que aquela foto vai ter este caminho. Quando a gente fala, mas o que é certo, o que é errado? A gente tem que pensar também, você gostaria que aquela foto sua caísse na rede para todo sempre? Porque a partir da hora que ela foi para a rede social, ela foi para a internet, você não controla. Você não sabe aonde aquela foto vai parar. Qual é o destino daquela foto? Então, a gente sempre fala, a gente comemora muito o ECA, né? O doutor Leonardo falou, o Estatuto da Criança e Adolescente, 35 anos. Uma das grandes, né, celebrações do ECA, quando ele entrou em vigor, foi que ele estabeleceu que criança deixa de ser um objeto e passa a ser um sujeito de direito. Então, se a criança é um sujeito de direito, se ela tem direitos, como que o pai, sozinho, posta a foto dela em situação, às vezes ingênua, às vezes vexatória, é a criança suja, é a criança caindo, é a criança chorando. Você gostaria que uma foto dessa estivesse na rede? Como que aquela criança vai encarar aquela imagem quando ela for adolescente, os colegas acharem, quando ela for adulta e comentarem aquela fotografia? Então, essa inocência da postagem, ela precisa ser vista com um pouco mais de cuidado. Será que é tão inocente assim? Será que os pais têm esse direito? A gente tem que questionar. E, claro, o segundo ponto é aquele que sai dos pais inocentemente postando uma foto daquela convivência em família e vira aquilo que é a superdisposição da criança. Famílias que hoje vivem da monetização de canais criados para os filhos. Quantos pais e mães que pararam de trabalhar?
para administrar a rede social dos filhos. Ah, porque eu estou postando que se ela conseguisse tantos 1.000 seguidores, tantas mil postagens, ela vai ganhar tantos dólares por vídeo, por cada 100.000, né, visualizações. E aí as famílias passam a explorar aquela criança, né, e viver disso, da monetização, da roupa que a criança ganha porque ela vai gravar para aquela loja, daquele produto que a criança vai. Então, a gente está vendo que a gente precisa cuidar disso, dessa superexposição e desse trabalho infantil nas redes sociais. É um trabalho infantil, são os pais explorando a imagem daquela criança. Isso tem que ser cuidado. E a outra situação é daqueles pais que não monitoram crianças e adolescentes que têm as suas próprias redes sociais. Os pais que acham que a criança está dentro do quarto, ela está protegida, quando não. A criança está exposta ao mundo. Né? A gente fala, eu não deixo meu filho de 10, 11 anos na rua de madrugada. Você educa teu filho, olha, não fale com estranhos. Mas daí dentro do quarto, ele fala com qualquer pessoa pede foto e ele manda, ele fica até tarde conversando com estranhos. Quer dizer, a mesma proteção que eu tenho enquanto pai, enquanto mãe, com o meu filho no mundo real, eu preciso ter no mundo digital. E é isso que a gente perdeu. Eu gostaria de fazer um parênteses, porque nós fomos... Eu fui uma criança dos anos 80, uma criança feliz que brincou na rua, acho que alguém aqui também. Antes dos anos 90, as crianças iam para a rua. Anos 90 começou. O caso do Guilherme, que desapareceu. Começou uma onda de desaparecimento de crianças que apavorou os pais. E aí, o que aconteceu? Fecha-se as crianças dentro de casa. E o que eu vou fazer com essa criança? Quando eu casei, vamos morar num condomínio fechado, porque eu quero dar liberdade pro meu filho que eu tive na rua. Eu brinquei na rua, mas eu não vou soltar essa criança do jeito que meus pais faziam, que a gente andava na rua livre. Porque todo mundo ficou com medo de perder seus filhos, né? Nessa coisa do sequestro ali. Quem viveu o Brasil dos anos 90 viu muito isso, né? Então, se fechou mesmo. E aí, o que você faz com uma criança que está entediada dentro de casa? Começaram a surgir os celulares, os tablets, enfim. Só que é um mundo realmente completamente novo. E o cara que abordava você na rua, agora vai te abordar virtualmente. Outros meios. Vai se encontrar esses meios. E como se proteger? Nós somos uma geração de pais que está lidando com uma coisa completamente nova, né? A gente estava falando sobre isso, somos analógicos, né? Nós nascemos analógicos, brincamos analogicamente, mas nós temos uma geração aí digital virtual e que dá muito valor a isso. Eu lembro quando começou essa mania de celular, todo mundo tinha o seu, eu falava, que absurdo, não vou dar celular para minha filha, não vou... Ai, mãe, eu pareço um ET, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. É toda aquela coisa que a gente tá... Mas é muito difícil você vencer isso, né? Com certeza. Os jogos não são mais num Atari, o Atari que você olha lá na frente e só a televisão e você, né? Os jogos são online, os jogos você tem acesso a muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. E até uma preocupação que a gente tinha, né? Pelo menos eu tinha quando era mais novo, que a orientação da minha família era não falar com estranhos, né? E a gente cresceu sobre esse mantra de não falar com estranhos, né? Não fala com estranhos, não aceita coisas de estranhos, né? E pra gente também hoje é difícil perceber que esse mundo também mudou. Não basta só não falar com estranhos, né? Como a doutora Daniele bem disse, é um mundo ali disponível para essas crianças e adolescentes serem violadas, serem os direitos violados, né? Então, passa por uma educação em direitos também dessas pessoas, dessas famílias, né, delas entenderem o mundo atual, né, e poderem ficar atentos ali em situações que podem acontecer dentro da casa, dentro da família, nesse mundo digital novo e louco, né, que a gente vive. Exatamente. Agora eu preciso falar com a Ivana, que está aqui quietinha, mas ela tem muito para acrescentar aqui, porque ela vai passar para a gente o ponto de vista psicológico, né, Ivana? O que a adotização, o que essa exposição nas redes sociais, ela causa para a criança após, né, uma exposição muito grande como essa? O que fica na cabeça? A gente estava falando, inclusive, do Felca, que deve ter tido um trabalho de psicologia ali muito grande para ele não ter, né, tantos traumas, enfim, não levar isso para a vida adulta, né? Sim. Então, bom dia, né, a todos. Obrigado pelo convite.
como você disse, eu estava quietinha aqui, mas estava só observando e escutando, né? E dá para perceber como o tema, né, da adultização é complexo na vida de cada um, né? Não só do que a gente está vendo, mas do que vocês próprios trouxeram, né? E tudo isso que vocês falaram chega a nós no consultório, na clínica, só que chega como sofrimento, né? E o que fazer com o sintoma que está instalado? Né? Essa é a grande questão, porque todos esses problemas acontecem, está sendo mostrado, veio à tona, né, com o vídeo desse rapaz, também ele expôs os problemas de sofrimento dele na própria infância. Então eu vejo que esse tema é um tema que só está no início, né? É um pingo no meio do oceano, né? Então, eu acho que essa conscientização do que a gente pode fazer, do que a gente pode prevenir em termos sociais, familiares, escolares, no uso também do celular, né? Porque eu estou em casa, eu estou vendo às vezes e não estou vendo os meus filhos, mas eles saem, tem a relação do celular que eu levo, que o outro amigo mostra, e tudo isso traz um estresse para quem está, né, com esse acesso. E eu vejo que a prevenção da saúde mental, né, é muito importante, né, para você poder imaginar que a criança tem que ser criança. E para isso que dentro da psicologia a gente estuda a psicologia do desenvolvimento, né? Que foi tão sabiamente trazida pelo Freud, né? Então, as fases do desenvolvimento de um ser humano não podem ser passadas ou puladas. Se a criança é adultizada precocemente, com certeza ela vai ser um adulto com muitos problemas. Vai trazer ansiedade, vai trazer depressão, vai trazer angústia, vai trazer ideação suicida na adolescência, né? Eu acho que são fatores, como o doutor falou, que tem que ser vistos, né? Vistos e revistos, né? De uma maneira sábia, né? Você trabalhou, deve ter pegado várias fases, sim, várias situações de décadas, né? Sim, crianças sim. de várias décadas. Sim. O que você percebeu de, sei lá, anos 90 para agora, assim? Quais as diferenças da criança lá dos anos... Os dramas da criança, adolescente de anos 90 para o drama de agora? Veja, inclusive eu fiz o meu mestrado na Federal e a minha dissertação de mestrado, por sinal, eu trabalhei a relação do desenvolvimento da origem, né, da formação da origem da consciência da infância à velhice. Só que eu relacionei com a arte, que é a minha outra área de formação, né? E nessa pergunta que você me traz, na minha experiência clínica, né, eu vejo muito sofrimento, principalmente nessa questão da violência sexual, né? E que isso já foi comprovado, né, pela Organização Mundial de Saúde, que a grande maioria da violência sexual, do abuso sexual, é trazido por próprios familiares ou pessoas conhecidas, né? E isso é um gatilho para também desenvolver outras doenças psíquicas, né? Então, veja como a saúde mental é um tema que engloba muitas nuances, né? E é muito complexo. Você só se colocar, puxa, olha, isso é assim. Não é só a mídia digital. Tem muito mais do que isso, né? Tem o porquê que essa criança fica isolada, por que ela só fica ali abandonada, por que ela está angustiada. Às vezes a criança se corta e os pais nem veem. E esse corte é para aliviar um sofrimento interno. Então, aquela criança interna, ela está machucada e ela precisa ser amparada, né? Porque o adulto é a criança que sofreu ou a criança que foi saudável, né? Nós nascemos como uma folha em branco,
não é verdade? Metaforicamente falando. Então, em termos de folha em branco, o que eu vou escrever nessa folha? Eu vou escrever o que eu tiver de experiências individuais e subjetivas da minha vida, né? Então, as identificações formam vínculos, e esses vínculos são a base psíquica para um adulto saudável, né? Eu acho que essa é uma questão, né? Até complementando. A gente tem que pensar que adulto nós queremos formar. Exatamente. Então, a adultização, a superexposição, a negligência da família, né? Ela vai trazer esses problemas psíquicos que Sim. vão refletir lá. E nós sabemos hoje, quer dizer, estudos que não existiam lá na década de 80, de 90, dos impactos do trauma na infância para a vida Exatamente. adulta. O trauma sofrido na primeira infância, ele impacta todo o desenvolvimento psíquico daquele indivíduo. Então, Sim. hoje, nós estamos mostrando um mundo para nossas crianças e nossos adolescentes que vai trazer prejuízos sérios para eles lá na frente. Então, veja, nós hoje... pergunta para uma criança, né, para o menino, eu quero ser jogador de futebol. Existiam, né, eu quero ser médico. Depois vieram jogadores, quero ser jogador, esportista. São Hoje as eles querem identificações, né? Hoje eles querem ser influenciadores. Sim. Por quê? Porque é um dinheiro que vem, né, na cabeça daquela criança fácil. E aí a gente está vendo... E aí foge da escola, né? Foge. E aí, da onde vem essas angústias, toda essa questão, né, emocional do adolescente? Porque ele está o dia inteiro vendo, né, algo que é um mundo fictício. Porque aquela pessoa que está ali, né? é idealizado. Ela está mostrando só a parte, né, aquela casca, dali para fora. Sim. Você não sabe o que está sofrendo. Então, aquela criança está ali fazendo uma filmagem, às vezes contra a vontade dela. Ela está cansada, ela não quer filmar. Mas o pai tem que botar um conteúdo novo na rede social da criança para poder manter o número de seguidores, para manter a monetização. E aí essa criança vai entrando num sofrimento psíquico e ela acaba vendo, poxa, por que a vida de todo mundo é boa, menos a minha? Então aumenta o sofrimento psíquico da criança porque ela está o dia inteiro vendo um mundo que não é um mundo real. E a Porque eu criança posso que tá o que eu quiser. assistindo ela tá falando, meu Deus, como o mundo dessa criança que se mostra é maravilhoso e o meu não é. E o meu não é. Que é uma Isso. comparação mútua, né? E eu não vejo assim que é só você, por exemplo, proibir o uso do computador ou o uso do celular ou não ver. Porque, por exemplo, tem muitos desenhos infantis que são instigantes, né? E que exatamente por serem desenhos também devem ser monitorados para cada fase, né? Cada fase ela necessita daquilo que pode prover a próxima fase. Então é um processo. Criança tem que ser criança, tem que brincar, né? Por isso que nós, como psicólogos, né, principalmente, eu sou de uma abordagem analítica, né? Então, o que significa? Que é um processo de análise. Então, é processual. E isso você vê que é passo por passo. É como você aprender primeiro engatinhar, ficar em pé, caminhar, pensar, para daí vir o pensamento. Então, se uma criança é levada precocemente a comportamentos inadequados, ela está sendo instigada a uma identificação que não é daquela fase. Então, ela vai achar que aquilo é correto. E ela vai fazer inocentemente aquele ato. E aí, quando ela se deparar na fase da adolescência ou na fase adulta, vem todo o sofrimento a galope, né? Porque aí já foi instigado e propiciou um gatilho que muitas vezes é irreversível, né? Principalmente no caso de violência sexual. Porque a sexualidade é a base instintual do ser humano, né? Então a gente tem que pensar nisso. Né? Agora há pouco, veja, você acha bonito, o pai posta lá a criança, a mãe posta a criança com 5, 6 anos fazendo uma dança extremamente sexualizada, com roupas, né? Aquelas dancinhas da garrafa, lembra? Para a idade. Do Gugu. Só que a gente se pergunta assim, será que quando essa criança de 5, 6 anos, né, tiver contato com esse vídeo, quando ela for adulta, como ela vai se sentir? Ela vai aprovar o que os pais fizeram? É terrível. Então, a gente tem que imaginar... Então, é a autoimagem que vai ser afetada. É a autoimagem que vai ser afetada, porque a partir da hora que aquele vídeo foi para a rede, ele está lá. Sim. Daqui a pouco aquele vídeo vai surgir. E aí você pensa ela adulta, uma profissional,
e um vídeo circulando dela com roupas inapropriadas pela idade, fazendo coreografias sexualizadas. Como que essa criança se sente? Será que ela sentiu que os pais protegeram ou violaram o seu direito? Sim, Então, a verdade. gente tem que pensar nisso, na proteção que a a criança e proteção, adolescente exatamente. tem direito. É o o ECA fala, acolhimento, né? a Constituição fala, a família é o primeiro locus de proteção dos direitos de criança e adolescente. Né? A gente tem que pensar que família é essa hoje. Doutora Daniele, desculpa, Michele, é verdade, né? Mas a gente também precisa trazer para a perspectiva das plataformas, né? Sim. Eu acho que a gente ainda está engatinhando na forma como a gente fiscaliza, monitora, né, e responsabiliza certas plataformas digitais por exposição de alguns conteúdos, né? Existe o projeto de lei 2628 que está discutindo sobre isso para esmiuçar, regulamentar a divulgação de imagens que violem direitos de crianças e adolescentes, né? Nós temos a decisão da STF hoje sobre o artigo 19 do Marco Civil também, que permitiu que, em casos de ilegalidade ou crimes, a plataforma possa ser responsabilizada mesmo sem ordem judicial, bastando que o usuário identifique e notifique extrajudicialmente que há uma ilegalidade e aquele conteúdo não seja retirado. Então, existe um movimento já inicial para se monitorar plataformas digitais, existe um projeto de lei no âmbito legislativo, né, para se monitorar e fiscalizar o que vem acontecendo no mundo digital, mas a gente ainda está engatinhando para fiscalizar e regulamentar tudo que vem acontecendo. Que são os casos extremos, né? Que Você são os casos precisa ter extremos. uma regulamentação para isso. Mas no miúdo, ali, no dia a dia, é realmente importante essa observação da individualidade. A criança não é minha, subjetividade, né? exatamente. A criança É um ser ela individual. é um ser individual. Eu caí numa dessas de começar a pensar realmente, o meu filho não é meu, o meu filho é um indivíduo. Quando eu fiz uma foto dele comigo, não lembro, eu ia postar no Instagram. Aí ele falou assim, eu te autorizei em postar essa foto? Meu Deus, moleque, você tem 10 anos? Não, mas você tem que perguntar pra mim se eu quero que você publique Tá ou não. certo, né? E eu fiquei pensando assim, na hora eu fiquei com raiva, falei, mas fui eu que te dei a luz, né? A gente tem essa, fui eu que te crio. Mas ele é um indivíduo. Sujeito Ele de direitos. tem o direito dele. Depois daquele dia eu comecei Mas também A você não foi querer- a grande identificação dele, né? a... Então, a Mas atitude dele é um reflexo do que você também mostra, né? Uhum. De posicionamento. É. né? Mas é um pouco do que o doutor Leonardo coloca aqui, veja. A gente falou aqui da família, a família tem que proteger, os pais têm que pensar. Mas veja, quem são os pais frente às big techs? Sim. Não são ninguém. Né? Que poder tem o pai? Então, veja, é equivocado aquela postagem? É uma postagem equivocada. Mas aquela empresa que está ganhando bilhões, que vale bilhões no mercado financeiro, que ganha milhões, né? Ela tem que ser responsabilizada. Sim, com Uhum. certeza. Ela tem que retirar o algoritmo, né, que foi muito bem mostrado pelo Felca. Ele não pode automaticamente pegar aquela imagem que você postou muito ingenuamente Inocentemente. e fazer aquela imagem circular cada vez que um pedófilo colocar lá né, Uhum. uma busca por crianças sem roupa. Eu não posso ter isso. Então, esse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado ontem, né, o Uhum. 2628, ele vem nesse momento de trazer à tona a necessidade de que as empresas sejam responsabilizadas. Há, sim, formas tecnológicas de tirar esse conteúdo. Né? A gente precisa responsabilizar as plataformas. Eu não posso colocar a culpa na família. Eu preciso, claro, dar educação digital para que essas famílias saibam o que elas estão fazendo. Mas eu preciso ter formas de responsabilização. Então, até esse projeto, né, até a entrada em vigor do projeto, que agora vai ter um período até ele entrar em vigor, eu, enquanto Ministério Público, tinha poucas ferramentas para responsabilizar aquela empresa Sim, se sim. eu pedir a retirada do conteúdo e ela não o fazer. Então, nós já temos alguns instrumentos. Sim, Né? sim. As próprias redes sociais, todas têm canais de denúncia. Agora, quem acha? Qual pai que sabe clicar lá nos 3 pontinhos e procurar onde é que está a forma de denunciar? Uhum. Poucas pessoas têm esse É conhecimento. verdade. Né? A gente consegue fazer, só E enquanto medo Ministério também, Público, né? fazer... Porque traz medo para quem vai... Isso, a vai- própria vítima pode vai pedir fazer, né? a retirada do conteúdo. Mas qual é a questão? Esse conteúdo eu retiro daquela plataforma.
mas ele já foi para várias outras. Aquela imagem já circulou. E é isso que a gente precisa, que essa empresa use esse algoritmo para buscar todas aquelas imagens e retirar todas aquelas imagens. Então, o projeto, veja, a pessoa fala, o projeto Felca, né? Mas o projeto é de 2022. Sim, anterior. Então, a discussão existe muito antes disso. Várias ações judiciais, inclusive aqui no Paraná. Nós temos várias ações pedindo a derrubada de conteúdo, pedindo a retirada de vídeos que foram filmados com crianças sem autorização dos pais. Então, a gente tem uma série de ações judiciais que já faziam essa retirada, mas não de forma automática e não com possibilidade de responsabilização da Big Tech quando ela não retira a pedido do juízo, né? Ou da vítima, ou do Ministério Público, de quem quer que seja. Então, esse projeto vem, sim, em ótima hora, porque ele melhora, né? Ele dá mais ferramentas ao sistema de justiça e à rede de proteção para que possa agir na proteção das crianças e dos adolescentes, né? E Perfeito. Desculpa, estou te interrompendo toda hora. Pode ir. E que bom que personagens como Felca, né, que exercem a sua influência de forma positiva, né? E talvez por ser jovem também mobilizou tudo isso. Tomara que ele influencie outros influenciadores a terem comportamentos sociais positivos, né? Ele até fez um vídeo que é sobre as denúncias, doutora, que realmente é uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem a quem buscar, se vai procurar o MP, se procura o Conselho Tutelar, se vem falar com a Defensoria sobre Educação e Direitos, né? É muito difícil compreender aonde se vai para se falar que acontece uma ilegalidade no meio digital. E o FECA, com todo o alcance que ele tem, ele fez um vídeo, não sei se vocês viram, sobre a denúncia no site da Polícia Federal, né? Onde tem que clicar e tudo mais, é um vídeo bem curtinho. Então, que bacana que ele teve essa iniciativa, essa perspectiva, né, de conscientização em proteção de direitos de criança e adolescente. Mas quais são os canais de denúncia, então? Além da Polícia Federal no site? Olha, tem o Disque 100, né, que é o canal de direitos humanos, acho que pode ser usado, né? No âmbito municipal, eu acho que qualquer legalidade pode ser buscada, seja o Ministério Público, que atua na área da infância, a Defensoria para a Conscientização de Direitos, a gente também, como um órgão de atuação do ECA também, a gente poder fazer as representações, os conselhos tutelares, que têm conhecimentos também e que tem conhecimento e tem atribuição prevista no ECA para algum tipo de atitude emergencial, por exemplo, o afastamento da criança que se encontra em risco naquela situação desse lar, o Conselho Tutelar pode fazer isso. Então, existem algumas medidas ali, alguns canais em que as famílias que percebam que existe uma ilegalidade, né, ou quem saiba que existe uma ilegalidade que envolva direito de criança e adolescente, possa buscar. Ok. A gente falou sobre lei federal, mas estamos aqui discutindo numa casa legislativa municipal. Eu pergunto para vocês, o que dentro de uma Câmara Municipal é possível fazer pela cidade? Existem outras alternativas também para ajudar nesse combate? Bom, eu, se você me permite falar o que nós tínhamos conversado antes, né? Nessas reflexões de ver os vídeos, eu fui tentar, de repente me passou assim, puxa, mas tem o Dia da Criança, como é que é visto, né? Porque dentro da saúde mental a gente tem agora, por exemplo, Setembro Amarelo, tem sobre o câncer de mama, que é o rosa, o azul da próstata, e eu fui buscar e tentei reconhecer a questão do Dia da Criança. E verifiquei que em 1924, veja, 100 anos, foi feito em 2024 e não teve nenhuma fala sobre isso. Pelo menos eu não vi. O Dia da Criança criado em 1924 pelo presidente Arthur Bernardes, né? Então, como uma proposta do bem-estar e saúde da infância. Então, eu pensei, estamos aqui, né, como você falou, por que não em Curitiba promover alguma ação no Dia da Criança para prevenção de tudo isso que a gente está vendo, né? Como proporcionar isso e levar à população um exemplo de cidade que pode mobilizar, não sei, alguma forma nesse sentido, né? É só uma sementinha aí que eu jogo, né, para quem puder acolher. E uma sugestão, né, que acho que a gente pode trazer aqui enquanto Ministério Público, é assim, hoje é urgente falarmos em educação digital. As crianças e adolescentes não têm noção do risco que elas correm
nas redes sociais pais? e na internet. E os pais, né? precisam receber educação Como você digital. falou anteriormente, né? Quantos pais sabem monitorar o que os filhos fazem? Muitos são Quantos pais analfabetos digitais. São né? analfabetos digitais. Quantos pais sabem fazer uma denúncia na própria rede social? No Instagram, no Facebook, no TikTok? Quantos pais sabem entrar lá, fazer a denúncia e pedir a retirada do conteúdo do seu filho? Quantos pais sabem monitorar? Nós recebemos lá adolescentes, né, envolvidos em crimes de ódio, em ataques, planejamento de ataques em escolas, né? Essas coisas muito sérias. Você conversa com os pais não tinham noção de que os filhos estavam nesses ambientes, Isso. na Deep Web, né? Os pais não tinham noção. Aí as mães falam, mas eu quero monitorar. Mas, doutora, eu não sei, eu mal sei usar o computador. Então, que pais são esses? Como que os pais hoje, né? Como você falou, os pais que são da geração analógica, como que eles vão conseguir educar os seus filhos para esse mundo digital, que é um caminho sem volta? Né? Então, o que eu acho? Que algo muito importante, né, seria termos no município de Curitiba, né, efetivamente a implementação de um programa de proteção da criança e do adolescente no ambiente digital, e que nesse programa de proteção de criança no ambiente digital nós pudéssemos estabelecer a obrigatoriedade das escolas trabalharem esse tema transversalmente, terem lá palestras, mostrarem os riscos, nós educarmos as nossas crianças e os nossos adolescentes para que eles façam um bom uso da rede social e da internet, porque existem coisas muito boas ali, né? E que a gente pudesse pensar numa educação para os pais, ensinar os pais a verificar, a instalar controle parental, a controlar o que os filhos fazem, e a orientar adequadamente seus filhos. Fica aí, eu acho que uma dica, né? Mas eu acho para que esse ambiente que nós estamos do legislativo. E para essa educação, desculpa, doutora Ivana, para essa educação em direitos, né, a defensoria é um instrumento importante, né? A gente defende as famílias que se encontram em situação de risco, de vulnerabilidade, e é uma instituição que às vezes muitas pessoas ainda não conhecem ou não têm acesso. E a gente atua extrajudicialmente, a gente tem uma função de educação em direitos também, então é importante que as pessoas busquem a defensoria, conheçam a defensoria, para que seja orientada sobre como agir em determinada situação, seja no mundo digital, seja no mundo real. Para quem não sabe, temos um posto da Defensoria aqui na Câmara Municipal, que você pode utilizar, vem aqui no anexo 3, em frente ao Palácio Rio Branco. Então, e você como jornalista, né, eu fico pensando assim, 100 anos, né, dessa questão do início do Dia da Criança. O que ocorreu durante todos esses 100 anos? Em Curitiba, no mundo, no Brasil, né? E também, em 1924, eu penso assim, um pouco antes, começou a psicologia. Então, a questão da saúde mental e a questão do bem-estar infantil, né? É um tema interessante para levar no documentário. Com certeza estavam falando na época da criação do Dia da Criança sobre o trabalho infantil, e hoje a gente está falando isso, sobre, né? E a gente está em luto por conta da hipersexualização infantil. São coisas muito diferentes, quadros muito diferentes de décadas que apresentam coisas novas. Porque você perguntou, né? Qual é o meu olhar para a criança da década de 80, 90, 2000, né? Então, veja, como a criança se modificou e por que o presidente, naquela época, promulgou isso, né? Colocou isso, né? Como o Dia da Criança. Quando a gente vê o Estatuto da Criança... Por que outubro, né? O ECA fez 35 anos, né? A gente discutiu muito esse tema dos 35 anos do Estatuto. Então, veja, o legislador, em 90, quando criou, né, quando aprovou essa lei, a discussão foi toda feita em 80, né? Na década ali de 80. Quando entra em vigor o ECA, ele entra com aquela realidade social que existia na época. Né? Então, ali tem uma previsão que fala que as bancas de revista têm que tampar a capa das revistas, né, pornográficas para que as crianças não vejam aquela imagem. Né? Hoje está tudo na internet. 2 cliques a criança encontra. Só que lá em 2008, o ECA sofre uma alteração. E surgem artigos na parte criminal, no 241 A, B, C e D, que já fala, né, da criminalização, da exposição, do compartilhamento de vídeos. Então, veja, em 2008, o ECA foi modificado já pensando na proteção da circulação de imagens, vídeos, fotos de crianças e adolescentes. 2008. E a gente hoje está voltando à discussão, voltando a discutir
a importância, né, de criar isso aí foi uma mecanismos para reflexão, né? coibir, né, e responsabilizar quem viola esses artigos. Ok. Bom, só mais uma observação aqui, que nas últimas semanas, além do vídeo do Felca, né, que fez uma denúncia aí, que entrou aí o Ítalo Santos sendo preso e tal, outros influenciadores também foram denunciados e foram presos. Esse movimento é um movimento sem volta. Essas pessoas agora vão ter que começar a observar melhor o que fazem, e para não expor crianças, como é que vai? Ou é um furor do momento e de repente daqui a pouco volta tudo? Eu acho que está a nossa obrigação, Eu acho né, que entra de não muito deixar isso ser uma fase. Uhum. O assunto veio à Sim, só tona. a semente, né? Nós alertamos pais e mães, alertamos a rede de proteção, alertamos o sistema de proteção, né, o sistema de garantias de direito que nós chamamos. Nós alertamos todos. Olha, essa é uma realidade posta, nós precisamos trabalhar esse tema. Então, muito está acontecendo, sim, ação do Ministério Público do Trabalho, derrubando diversos vídeos que né, tinham exploração do trabalho infantil. Então, essa semana, diversas ações. Mas isso não pode parar. Sim, Então, só acho que o a nossa começo, né? obrigação, enquanto sistema garantido de direito, nossa obrigação enquanto cidadão, é não deixar esse assunto ser algo como a rede, né? Às vezes, questões surge, aquilo estoura, e aí morre. Não, a gente tem que fazer com que isso continue, a gente precisa aumentar o controle, a gente precisa aumentar a responsabilização. Acho que é a nossa obrigação enquanto cidadão, né? Não deixar isso parar. Então, para quem está assistindo, esse é um tema que atinge toda a sociedade, é uma obrigação não só das autoridades, mas da comunidade de denunciar. Então, e é importante, uma obrigação das pessoas entenderem como é que funciona o mundo digital, procurarem entender, procurarem aprender como funciona, como faz uma denúncia no Instagram, como faz uma denúncia no YouTube. Você vê uma coisa que não é legal, vai lá, faz a denúncia, ou Disque 100, ou os mecanismos que a gente mostrou aqui nesse podcast, mas não se cale, porque as crianças não têm essa noção do que está certo, do que está errado. Elas seguem os adultos, né? E muitas vezes o adulto também não está muito consciente do que está fazendo. Quero que cada um se despeça com alguma mensagem, alguma coisa que queira deixar um recado aqui para a sociedade, que a gente já vai finalizar esse podcast. Podemos começar com a Ivana. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer vocês todos. E eu acho que a mensagem que a gente tem que passar, na minha opinião, deixa a criança ser criança, né? Trate como criança, né? E curta essa fase enquanto pai, mãe, avô, avó, porque passa rápido, né? Tá certo. Agradecer também o convite, né, a presença de todos. Acho que foi um bate-papo bem legal, a gente abordou vários temas, né? Fico muito feliz pelo convite. Coloco a Defensoria à disposição. Acho que é um tema sensível, né? E a Defensoria é um instrumento importante de democratização e conscientização. Então, quem quiser conversar sobre o tema, abordar o tema, tiver alguma denúncia, alguma questão que queira trabalhar, pode procurar a Defensoria, até aqui na Câmara, que tem um posto avançado, ou procurar as sedes no interior e outros lugares. Obrigado. Daniele? Também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, conversando, né, aprendendo com vocês também, né, num tema tão importante. Colocar o Ministério Público à disposição, nós temos, né, a titularidade das ações, então nós podemos ajuizar as ações, podemos entrar com diversos instrumentos aí, judiciais para a proteção da criança e do adolescente. O Ministério Público sempre estará à disposição. E eu acho que, enquanto mensagem final, Michele, a gente tem que pensar lá naquilo que a Constituição de 88 disse, lá naquilo que o artigo 4º do ECA disse lá em 90, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos de criança e do adolescente. A gente não pode esquecer. Sim. Aí, às vezes, a gente acaba esquecendo que é dever de todos lutar pela proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes. Fico à disposição e o Ministério Público segue à disposição de todos. Perfeito, agradeço muito a participação de vocês. Acho que enriqueceu, cada um que comentou aqui enriqueceu muito esse debate.
para quem está assistindo. Não deixe de compartilhar, de comentar o que você acha sobre esse tema e curtir as nossas publicações. O Curitibou é um programa que fala sobre o cotidiano de Curitiba, do curitibano, as curitibanices, né, da cidade. E esse tema, ele é um tema nacional, internacional, mas ele impacta diretamente aqui na cidade, né, onde nós vivemos. Então, agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Não deixe de compartilhar esse especificamente, tá? Até o próximo.